Nossa história começa em uma cidade enorme, Artexis. A cidade é uma das maiores do mundo. Um vento frio soprava pela rua e havia uma escuridão penetrante. Em uma das casas havia um homem amarrado que não apresentava sinais de vida, seu corpo estava coberto de cicatrizes e suas mãos estavam amarradas. Algum tipo de líquido escorria de sua boca, seus olhos estavam fechados e suor frio escorria por seu rosto. Somos transportados para as memórias do nosso personagem principal Jake. O episódio começa com tiros e gritos para matar todos. Houve um massacre, pessoas morriam a cada segundo, havia cheiro de pólvora no ar. Gritos foram ouvidos, junto com o cheiro de pólvora havia um cheiro forte de sangue. Todos tinham que morrer, ninguém faria reféns. Os gritos das pessoas podiam ser ouvidos a muitos metros do próprio massacre, o chão estava coberto de sangue. A carnificina foi tão sanguinária que o fogo atingiu até civis, crianças, mulheres, ninguém iria fazer reféns. O céu absorveu a cor da terra, ficou sangrento, montanhas de cadáveres jaziam no chão e havia um cheiro que perfurou o corpo até tremer. No meio de toda a multidão, um homem mal conseguia ficar de pé, esse era o nosso personagem principal. Um homem estava ao lado de uma mulher segurando um bebê pequeno nos braços, que tentava protegê-lo da morte. O bebê estava exausto, todos os ossos estavam visíveis, ele soluçava, sua mãe o abraçava cada vez mais forte. O olhar de Jake era frio, mas ao mesmo tempo lamentável, suas lágrimas ficaram vermelhas. De repente, o homem acordou, sufocando de forma alarmante por falta de oxigênio. Ele abriu a boca e tentou puxar mais alto, a baba escorreu pelos lábios e gritos foram ouvidos. Todo seu corpo ficou tenso, cada músculo tentando se levantar para sobreviver. Jake levantou as pernas para afrouxar o laço em seu pescoço. Ele pressionou os pés contra o teto e empurrou com suas últimas forças. De repente, um laço explodiu do teto e nosso personagem principal caiu direto no chão. Deitado no chão, o personagem principal não emitiu sinais de vida por vários segundos, seu corpo estava tenso. Quando de repente ele agarrou e começou a cuspir, tentando respirar o máximo de ar possível. Poucos minutos depois, ele se deitou, recuperou o fôlego e exalou com certa amargura, estava insatisfeito. Havia 2 seringas e 2 comprimidos no parapeito da janela, as seringas estavam vazias e as agulhas molhadas. Puxando o laço do pescoço, o personagem principal pensou que ele era inútil, pois não poderia morrer. Tendo tirado o laço do pescoço, o corpo do personagem principal aparece diante de nós, o que fala por si que ele já viveu muita coisa. É dia de semana, todo mundo vai trabalhar, algum tipo de dor é sentida no rosto das pessoas, e ao fundo em enormes TVs falam sobre o fato de algumas criaturas terem sido descobertas em algumas cidades de seu país. Há também uma história no metrô de que a polícia está fazendo tudo ao seu alcance para entender os motivos do aparecimento de criaturas estranhas. A população das cidades está em pânico. Os jornalistas mostraram o que estava acontecendo nas cidades e acrescentaram que em breve o governo forneceria a todos os moradores um abrigo onde pudessem se esconder dos monstros. A cidade está toda tumultuada, parece que recentemente todos estavam vivendo uma vida normal, mas tudo mudou literalmente da noite para o dia. O homem, de capuz e tentando esconder o rosto, ficou pensativo. Alguns gritos alarmantes de pessoas foram ouvidos no prédio. Alcançando pensativamente uma prateleira com alguns líquidos, um suor frio percorreu seu corpo, alguém o observava. Assim que pegou água para saciar a sede, ouviu alguns sons muito estranhos, eram sons de farfalhar. De repente, gritos foram ouvidos ao longe da loja, eram gritos de socorro e gritos foram ouvidos. Uma multidão de pessoas tentou fugir, algumas gritavam por socorro, enquanto outras gritavam para que todos corressem e saíssem da loja o mais rápido possível. O homem de capuz, olhando para a multidão correndo, ficou surpreso, mas ao mesmo tempo um sorriso brilhou em seu rosto. Quando de repente uma imagem de pessoas tropeçando umas nas outras apareceu diante dele, um rugido foi ouvido. As pessoas estavam deitadas no chão, ouviam-se gritos, quando de repente algum monstro com uma faca saltou sobre elas. Outro monstro apareceu atrás deste monstro, um homem conseguiu se levantar e começou a fugir, gritando para que alguém o salvasse. O homem de capuz na cabeça ficou imóvel, visto de fora pode-se pensar que ele caiu em estupor depois do que viu. Um monstro estava bem acima do homem caído no chão, ele chorava, percebendo que aquele era o seu fim, ele não conseguia nem se mover de medo. 3 monstros estavam cobertos de sangue, eram goblins, faziam certos rugidos parecidos com animais, um deles tinha uma faca, o outro segurava uma mão humana decepada na boca, e o terceiro apreciava a presa enquanto olhava para a mulher deitada.
O homem ficou surpreso, não entendia quem eram, até lhe ocorreu o pensamento de que ainda não havia se recuperado das drogas de ontem, não conseguia acreditar no que via. Os goblins, gritando, correram em sua direção assim que o viram, eram movidos por alguns instintos animais, só queriam matar. De repente, uma criatura atacou o personagem principal, ela pulou, emitindo alguns sons estranhos, tentando cravar uma faca em nosso herói. O homem, olhando para trás e vendo alguma criatura estranha voando em sua direção, respirou fundo. Quando de repente ele atingiu o goblin voando em sua direção bem na cabeça, jogando para trás vários metros. O goblin, voando em estado de choque, não entendia como uma pessoa comum poderia resistir a ele. Tendo feito a criatura, incompreensível para os humanos, fugir, ela caiu sobre os outros dois monstros em fuga, derrubando-os no chão. Pulando do chão, olharam para o homem desarmado, gritando e babando, queriam comê-lo. Atrás de Jake estavam mais dois goblins que estavam diretamente acima do homem mentiroso, deixando sua baba desagradável nele. De repente Jake lembrou que ontem não usou drogas, mas tentou se enforcar, mas agora tinha ainda mais dúvidas sobre que tipo de criaturas eram aquelas. De repente, os goblins que estavam atrás de nosso personagem principal correram em sua direção e, junto com eles, os monstros que estavam na frente dele, que haviam recuperado o juízo, também foram em direção ao personagem principal. Eles guinchavam e gritavam enquanto corriam em direção ao nosso personagem principal, pareciam lobos raivosos, movidos apenas pela sede de sangue. Nosso herói era experiente em batalha, então o ataque não o incomodou. Ele jogou uma garrafa de água em um dos atacantes, acertando-o bem na cabeça, e ele caiu. De repente a batalha começou, um por um os goblins voaram para longe de nosso herói, ele demonstrou altas habilidades de combate corpo a corpo. Quando de repente um dos goblins estava bem ao lado dele, parecia que Jake havia acabado. Mas não era esse o caso. O homem se esquivou, perguntou-se o que eles estavam tentando fazer. Agarrando um dos atacantes pela mão que segurava o taco, ele deu um soco no rosto do monstro. O golpe foi tão poderoso que até o segundo goblin atrás dele voou para longe. Jake pensou que era um sonho. No momento do contato entre os dois goblins, o personagem principal redirecionou o peso do corpo para o lado, jogando os dois goblins diretamente no chão. Eles não conseguiam se levantar, seus ferimentos doíam, nem conseguiam se levantar do chão. Neste momento, os goblins voaram um após o outro. Nosso personagem principal os jogou em direções diferentes. Seu único golpe foi tão poderoso que mesmo depois de um golpe eles não conseguiram mais se levantar. Quando de repente ele pegou uma faca nas mãos, seu golpe parecia tão penetrante que poderia até cortar o ar. Parado na montanha de criaturas, ele balançou, refletindo sobre o fato de que há tanto tempo queria morrer, mas simplesmente não conseguia. Mas agora ele percebeu que o destino o estava preparando para isso. Agora ele não queria morrer, cerrando os dentes e lançando um olhar frio ao redor. Assim que teve certeza de que não havia ninguém ao seu redor, ele começou a baixar a faca em direção às criaturas com uma velocidade tremenda. Mas toda a loja ouviu sons perfurantes de carne, havia um cheiro forte de sangue, os sons não pararam nem por um segundo. Depois de algum tempo, os sons pararam, o personagem principal levantou-se e ficou de pé. Saindo devagar, ele não conseguia entender o que estava acontecendo, e atrás dele estava uma montanha de monstros mortos, seu sangue era de uma cor incompreensível. Ajustando o capuz, ele caminhou em seus pensamentos, tentando evitar olhares indiscretos, sua respiração estava pesada. Aproximando-se da entrada da loja, viu que tudo estava destruído, por causa do seu passado, entendeu que tipo de casa estava acontecendo aqui, pensou que havia chegado o fim deste mundo. Ouviram-se pequenos golpes do bastão, o rangido das luvas no cabo foi ouvido a várias dezenas de metros ao redor. Junto com os rangidos e as ondas, também foram ouvidos gritos à primeira vista. O jogador de beisebol foi atacado por toda uma horda de goblins. Ele gritou para que eles o deixassem, ele quer viver, continuando a balançar e tentando combatê-los. Assim como os outros, ele não conseguia entender que tipo de monstros eram aqueles e de onde vinham. Por que estavam tentando matá-lo? Seu medo era visível em seu rosto estava coberto de suor frio. Ele pensou que agora poderia estar treinando, mas não, ele decidiu fugir, isso era realmente algum tipo de punição do seu treinador. Quando de repente as memórias de Blade aparecem diante de nós, gritos foram ouvidos na academia de que ele estava passando mal e por isso decidiu abandonar o treino mais cedo. Ao tentar pular a cerca, ele ouve os gritos do treinador. Blade joga a bolsa por cima da cerca e depois pula ela sozinho. Pulando, ele pega a sacola nas mãos e começa a fugir.
Fugindo, ele diz que precisa de um bom descanso. Seu treino tem sido difícil ultimamente, então ele precisa descansar. O jovem fugiu sorrindo. Voltamos ao presente. Blade interrompe o golpe com uma chave. O rugido é ouvido em todo o cibercafé. Mas o golpe do Goblin foi poderoso. Ele não aguentou e voou para trás. O recuo foi tão poderoso que todo o seu corpo tremeu. Ele cai e bate a cabeça diretamente nas prateleiras, o taco voando de suas mãos. Coçando a cabeça, o jovem olhou para o chão. O golpe em sua cabeça foi forte, então o menino só voltou a si depois de alguns segundos. Quando voltou a si, os goblins já estavam quase perto dele. Mas de repente, algum objeto voou em direção a um dos goblins. O golpe foi forte, fez o goblin voar. Alguém jogou uma frigideira neles. O goblin que caía caiu sobre outro goblin que corria por perto e eles caíram. Quando de repente o personagem principal apareceu, seus golpes foram tão rápidos que não era possível ver seus movimentos, mas respingos de sangue azul espalhados pela loja. Tendo terminado com os monstros em fuga, ele correu para os dois caídos no chão. O goblin ficou surpreso, e também o medo tomou conta dele. Ao ver os olhos do goblin, o personagem principal se perguntou se esses monstros poderiam sentir medo. Talvez eles nos entendam. Eles foram mortos em um instante. Jogando a chave de fenda no chão, ele exalou pesadamente novamente. Ajustando seu capuz, ele perguntou a Blade se ele estava vivo. Se sim, ele disse para segui-lo. Tirando o capuz e olhando severamente para o menino, Jason acrescentou que se o cara quiser sobreviver, ele deve seguir todas as suas ordens. O suor escorria pelo rosto de Blade. Com uma voz surpresa ele respondeu bem. Ele não conseguia acreditar que havia sobrevivido, e também que alguma pessoa conseguiria lidar com uma horda de monstros. O personagem principal, olhando para o lado, o jogador de beisebol não entendia o que Jason via ao longe. Quando de repente Jason correu para o lado, o cara gritou para ele parar, mas ele não ouviu. O cara não conseguia acreditar como ele poderia deixá-lo tão facilmente. Agarrando o taco, ele achou que era melhor com ele do que com as mãos vazias. Tendo alcançado o homem, perguntou-lhe por que não esperou por ele. Quando de repente ele viu um monstro enorme, o olhar de Jason falava por si. Esse monstro era muito mais perigoso que todos os anteriores. Eles ficaram chocados com o que viram, pois essa criatura incompreensível parecia muito mais perigosa do que aquelas que já haviam encontrado. Pelos olhos de Blade, qualquer um poderia entender que o cara estava muito assustado. Jason apenas mostrou um olhar surpreso. Quando de repente um monstro enorme se moveu para atacar o homem, o cara não conseguia nem se mover, apenas tentou se defender. Nesse momento, nosso personagem principal já corria em seu socorro, que pegou sua cabeça e tentou salvar o cara desarmado. O monstro notou um homem se aproximando dele, que não demonstrou medo. O olhar de Jason foi o mais severo possível. Com apenas um olhar ele mostrou sua vantagem em força. Assim que o monstro estava na zona de ataque do homem, ele o atingiu várias vezes com um taco. Os golpes não pararam, ferindo o monstro um por um. Parecia que o monstro estava prestes a cair pelo número de golpes que lhe foram dados. Os golpes foram tão poderosos que o rugido se espalhou por toda a loja. O personagem principal ficou um pouco chocado porque seus golpes pareciam estar atingindo uma montanha. Como um amigo, o monstro agarrou o bastão do nosso herói, impedindo de desferir outro golpe. Seu aperto era tão poderoso que ele poderia quebrar um bastão de ferro. Segurando um taco com a mão esquerda, a estranha criatura tentou atacar Jason, mas ele imediatamente se esquivou, curvando-se e quicando no chão. Jason agarrou a raquete, quebrando parte dela, fazendo uma estaca afiada na ponta do cabo. Com movimentos rápidos e pouco visíveis aos olhos de uma pessoa comum, o homem atingiu o monstro. O Goblin gritou com guinchos incompreensíveis, tentando agarrar nosso herói. Mas antes que ele possa agarrar Jason, nosso personagem principal atinge o enorme Goblin com a ponta afiada da raquete bem no olho. A criatura está confusa, grita de dor, cobrindo o ferimento com a mão, seu olho está sangrando. O monstro fica furioso com o que está acontecendo, pois assim como uma pessoa comum pode lutar com ele, ele também pode infligir-lhe ferimentos. O Goblin fica furioso, seu grito é tão alto que cobre os ouvidos de muitos metros ao seu redor. Por um segundo, até o personagem principal duvidou, caindo em um leve estupor com o que viu. Blade ainda estava em estado de estupor e não conseguia se mover, olhando o que estava acontecendo. As pessoas que estavam por aí pensavam que o seu fim havia chegado, não conseguiam se mover para escapar, as lágrimas escorriam por seus rostos. O personagem principal, segurando o bastão, exalou pesadamente. Neste momento,
Uma criatura já o havia atacado. Seu golpe parecia tão grande que era comparável a uma pedra caindo bem em cima do nosso herói. Jason, gritando sons incompreensíveis, ergueu o bastão acima do rosto. Assim, tentando bloquear o golpe do Goblin, o morcego estalou novamente. O homem voou para trás, atingindo as prateleiras atrás dele diretamente com as costas. Nosso herói não se levantou, mas o monstro ficou olhando para o chão com a mão levantada, mostrando sua vantagem. Agarrando o cabo da raquete, o Goblin percebeu que um homem estava parado atrás dele sem se mover. Era Blade. A criatura, olhando para o cara, tirou parte da raquete do olho. O suor escorria pelo rosto do jovem enquanto ele pensava em como as coisas poderiam ter mudado se ele tivesse ficado para treinar em vez de fugir dele. O Goblin jogou a parte da raquete de lado. Blade começou a tremer de medo. Todos ao seu redor entenderam que o único que poderia protegê-los estava morto ou tão ferido que não conseguia nem se mover. A criança parecia tão assustada que seus olhos ficaram vazios. Sua mãe pensou que a criança havia morrido de medo. Blade implorou para seu corpo se mover, enormes gotas de suor escorrendo pelo seu rosto. Seu coração parecia estar tentando pular do peito. Seus batimentos cardíacos ficavam cada vez mais rápidos. Quando de repente o jovem gritou, cerrando os punhos, ele conseguiu se mover. A criatura não entendia o que estava acontecendo, e isso o divertia. Sons incompreensíveis começaram a ser emitidos por Blade. Parecia que o ar perto de seu corpo estava distorcido. As pessoas ainda estavam em pânico, não conseguiam se mover, apenas sons de gemidos eram ouvidos deles. Blade não conseguia entender, pois sentia que cada célula de seu corpo parecia estar permeada por algum tipo de energia. Agarrando o bastão, ele olhou para o monstro parado à sua frente. Pensando que um incêndio estava acontecendo em seu corpo, ele foi dominado por alguma força incompreensível. De repente, Jason pulou nas costas do Goblin, enrolando algum tipo de linha em seu pescoço. As mãos do protagonista estavam incrivelmente tensas, apertando cada vez mais o pescoço do monstro. Blade gritou o chefe, ficou feliz em vê-lo. Jason neste momento continuou apertando o pescoço da criatura cada vez mais. Depois que algum fio nas mãos do nosso personagem principal foi esticado a tal ponto que parecia uma navalha, ele pulou dele. Puxando o monstro para o chão, Jason disse ao Goblin que o saudou, pois ainda conseguia se mover. A criatura tentou resistir. Mas de repente o homem mudou de posição, pressionando as costas contra as costas do Goblin e puxando-o ainda mais para baixo. Jason se virou para Blade, perguntando se ele ainda estava desmaiado, se ele realmente tinha um bastão de beleza nas mãos. O jovem não sabia como responder ao chamado do companheiro. De repente, sem perceber, Blade correu em direção ao monstro, atingindo-o com um golpe poderoso. Sangue azul se espalhou por várias dezenas de metros ao redor e o som de ossos quebrando foi ouvido. Dezenas de pessoas estavam espalhadas, as prateleiras estavam quebradas, havia um caos por toda parte. As pessoas montaram abrigo mesmo na loja, tinham medo de sair, porque não sabiam o que os esperava ali. O espírito humano estava quebrado, eles não sabiam como viver mais. Quando Blade e Jason se aproximaram deles, olharam para eles freneticamente, esperando que lhes dessem pelo menos alguma esperança de vida. Blade não conseguia acreditar que apenas 7 horas haviam mudado tanto sua vida. Ele não conseguia acreditar que os problemas de antes eram tão inofensivos comparados aos de agora. O jovem olhou para Jason. Ele estava curioso para saber do seu passado, entendia que seu passado era difícil. Havia apenas algumas pessoas vivas, e foi graças a Jason. Se não fosse por ele, todos teriam morrido, até eu teria morrido, Blade pensou. Blade evacuou os indefesos, e o próprio Jason matou essas criaturas. Não havia uma gota de confusão em seu olhar, apenas confiança. Todos entraram em pânico, mas não o nosso personagem principal. Ele defendia facilmente um departamento da loja após o outro, mas para Jason a situação parecia o mais absurda possível. Olhando para Blade, nosso personagem principal pediu para ele tirar as luvas. O cara não acreditou no que via, pois algum tipo de sinal parecido com uma tatuagem apareceu em sua mão. Este poder se manifesta apenas em 4, talvez 5% das pessoas. Elas são chamadas de despertas. O homem, falando com o rapaz, disse-lhe que na situação deles era preciso transmitir a informação mais rápido, então dariam um nome simples a essa coisa. Naturalmente o jovem concordou com isso. Pegando uma parte do Goblin, o personagem principal acrescentou que muito provavelmente essa marca está de alguma forma ligada a essas criaturas, mas ele ainda não sabe como. Ele acrescentou ainda que algumas propriedades podem ser verificadas pelo telefone.
Jason instruiu Blade a transferir todos os cadáveres dos goblins para o departamento de carnes da loja de departamentos. O jovem ficou pasmo com a ordem, pois antes disso ele nunca havia precisado fazer isso, estava farto dos cadáveres. O cara raciocinou que provavelmente adivinhou por que Jason precisava de corpos em um só lugar, porque ele estava coberto de sangue. Em princípio, em termos gerais, provavelmente entendeu por que precisava disso. Neste momento, o homem testou sua nova força. Ele também compartilhou com outras pessoas as informações que conhecia. Apesar do pânico, as pessoas acreditaram no homem que estava diante delas, pois o consideravam um herói que as salvou. Afinal, se não fosse por ele, a maioria das pessoas teria morrido nas mãos de monstros. Além disso, recentemente, ele deu uma lição a 3 agressores que tentaram aproveitar o pânico e graças a isso as pessoas começaram a confiar ainda mais nele. Parado na frente das pessoas, ele queria compartilhar mais algumas informações na frente delas, quando de repente uma mulher de túnica branca se levantou e mostrou a marca. Ela estava se perguntando o que era. Blade lembrou que essa mulher estava tentando resistir àquelas pessoas que queriam tirar vantagem da situação e causar ainda mais pânico. Nesse momento, Jason colocou o capuz e começou a contar: para sobreviver é preciso pensar só em você. Mas ele ia falar de todas as enguias. Acrescentou também que não adianta esconder informações, porque o fim do mundo está chegando. Ele também deixou escapar alguns cristais. A mulher ficou interessada nisso. Então ela perguntou aos rapazes sobre quais cristais eles haviam acabado de falar. O homem, com uma cara severa, começou a falar sobre cristais. Depois de sua história, muitos ficaram chocados, pois como poderia haver cristais nos corpos dos monstros? E por que eles precisam deles? Ele também acrescentou que usando o telefone você pode ver as características tanto dos monstros quanto das pessoas, e os cristais são necessários para melhorar suas próprias características. Ele também acrescentou que eles precisam sair daqui, mas a mulher se opôs. O personagem principal começou a explicar que este era apenas um abrigo temporário, os monstros voltariam em breve, mas a mulher objetou que a situação lá fora poderia ser muito pior do que agora. Mas Jason, sem deixar a mulher terminar, disse algo assim que ninguém viria salvá-los, já que em 6 horas ninguém sequer tentou entrar, e como ela pode dizer que a situação lá fora é pior que aqui, se ela não está ouve? O personagem principal manteve-se em posição de sair desta loja o mais rápido possível, mas a mulher continuou a desafiar esta posição. A mulher começou a gritar que aquele local era seguro no momento, que nem todos conseguiriam se movimentar rapidamente, havia crianças, idosos e feridos no armazém. De repente, Jason olhou ansiosamente para a entrada. Ele gritou para que todos se afastassem da entrada. Ninguém entendia por que ou por que deveriam se afastar. De repente pareceu haver uma explosão, a entrada quebrou, as pessoas caíram no chão. Blade e Jason perceberam imediatamente o que estava acontecendo. A mulher ficou chocada. Um enorme monstro emergiu de trás do corpo quebrado. Era maior que o anterior. O rugido que fez foi muito mais terrível do que aquele enorme goblin. E sua boca era maior. Jason disse freneticamente que todos deveriam permanecer em seus lugares. Essa criatura é mais perigosa, muito mais perigosa que a anterior. Mas em apenas alguns momentos, com apenas um golpe, várias pessoas foram lançadas no ar, com sangue enchendo tudo ao redor. A mão de Blade começou a brilhar com uma aura azul novamente. Ele reuniu tudo em sua mão para atacar o monstro. De repente, o monstro foi lançado voando, batendo as costas contra uma parede de concreto. Ele não parava de empurrar o monstro contra a parede com sua força, cada vez mais forte. Mas a energia tirou muita força de Jason. Ele sentiu sua força gradualmente o abandonando. Ele disse que o monstro apareceu na hora certa, pois queria testar suas novas habilidades. Todos ficaram surpresos com a força do nosso herói, compararam-no ao poder de um tanque. A mulher de roupão, sem pensar, disse que concordava que não era seguro ficar aqui. Houve um som de estalo vindo da parede, um rugido de concreto quebrando e o corpo do monstro tremia. O monstro conseguiu tocar o chão com o pé, tentou se afastar dele, reunindo todas as forças nas pernas. O rosto de Jason estava coberto de suor, pois sua força estava saindo de seu corpo. Ele pensou que quebraria facilmente o pescoço, já que era tão fácil para ele entortar ferro com os dentes. Seus companheiros perceberam que ele não duraria muito. Jason gritou para Blade tirar todos daqui. O cara não sabia o que fazer. Enquanto Blade estava em estado de estupor, o monstro começou a gritar. Houve um rugido. O monstro foi capaz de se mover, refletindo assim sua aura comprimida. O recuo jogou o homem um pouco para trás, deixando seu corpo fraco.
Uma pessoa comum não seria capaz de ficar de pé depois de perder tanta força, mas o corpo de Jason foi endurecido por inúmeras batalhas e treinamentos. Quando de repente um rangido alto de tênis ecoou pelo chão, Blade pegou o peso em sua mão e junto com ele correu em direção ao enorme monstro. Ele gritou, queria matar esta criatura e proteger seu companheiro. Aproximando-se do enorme monstro, ele o atingiu e houve um rugido com o impacto. O jovem ficou feliz porque acertou em cheio. Quando de repente ele ouviu Jason gritando para ele tomar cuidado. Blade percebeu neste momento que o peso estava quebrado, ele ficou chocado com isso. Virando-se após seu parceiro gritar, ele viu que estava prestes a ser atacado por este gigante. Tendo tentado bloquear o golpe, algo em sua mão estalou, e em seu rosto podia-se ver a dor que Blade sentiu no momento do golpe. O monstro, com seu golpe colossal, jogou o cara a vários metros de distância, o cara até virou várias vezes, gemendo de dor. Os sobreviventes ficaram chocados com o poder do gigante, não sabiam o que fazer, porque toda a esperança foi quebrada. Blade estava deitado no chão, cuspindo sangue, seu corpo sentindo muita dor. Naquele momento, Jason correu em direção ao monstro, ele pensou que havia calculado um pouco mal suas capacidades, por isso se cansou tão rapidamente. Enquanto ele se aproximava do monstro, ele tentou reunir sua energia na mão novamente. Mas quando de repente ele percebeu algo, ficou surpreso. O monstro também estava se aproximando do nosso personagem principal naquele momento. Jason parou rapidamente e pulou um pouco para o lado. Tendo coletado energia suficiente em suas mãos, Jason sorriu, como se estivesse gostando das batalhas com essas criaturas. Erguendo a mão no ar, ele começou a liberar sua aura, seu rosto parecendo ameaçador. O monstro ficou um pouco atordoado, emitindo alguns sons. Ele olhou para o homem. O gigante tentou atropelar nosso herói, mas saltou ainda mais para o lado. Houve um estrondo, enormes nuvens de poeira subiram, fragmentos voaram em diferentes direções, levantando ainda mais poeira. Nesse momento, Jason estava alegremente em algum cano, conseguiu agarrá-lo com a ajuda de sua energia, seu rosto estava satisfeito. Houve um grande estrondo e a parede foi quebrada. Jason estava um pouco cauteloso, seus olhos mostrando um pouco de fraqueza. Pulando, ele observou as ações de uma criatura enorme, que acabará de conseguir romper uma enorme parede de concreto com tanta facilidade. Quando de repente ele pega uma lata de combustível, no momento da luta ele já consegue olhar em volta e construir um plano em sua cabeça. Abrindo um pouco a vasilha, ele jogou direto no monstro, pegando um isqueiro e acendendo, mostrando um pequeno sorriso no rosto. Com seu golpe forte, ele mandou o isqueiro voando direto para o gigante. Ocorreu uma explosão, atingiu diretamente o gigante, a criatura gemeu de dor. Todos ficaram novamente surpresos com o que viram, pois já haviam perdido a esperança, quando de repente houve a vitória. Jason imediatamente correu em direção a Blade, que estava deitado no chão. Ela perguntou se ele estava bem, ao que ele apenas gemeu e tremeu. O homem perguntou ao rapaz se ele poderia se mover, ao que o jovem respondeu que estava com dor. Jason começou a repassar a situação em sua cabeça, pois a princípio ele não entendeu como Blade se recuperou tão rapidamente após um golpe tão forte, mas de repente percebeu que ele mesmo era capaz de se levantar facilmente após o mesmo golpe. A mulher perguntou ao personagem principal se ele estava bem, se todas as feridas haviam cicatrizado tão rapidamente. Eles entenderam que era perigoso estar aqui, então começaram a decidir quem dirigiria o carro. Jason mandou que todos saíssem, e ele iria lidar com o monstro. Eles não conseguiam entender qual monstro, pois ele havia vencido, mas o olhar do nosso herói falava por si. A vitória ainda estava longe. O monstro entrou novamente com um rugido. Não havia ferimentos significativos em seu corpo. Gritando novamente, Jason disse-lhes para saírem da loja de departamentos o mais rápido possível. As pessoas ficaram assustadas novamente. O monstro ainda poderia estar vivo mesmo depois de uma explosão tão poderosa? Eles não entenderam. A criatura ficou bem na frente deles, sorrindo e ainda soltando rugidos terríveis. Todos começaram a fugir, deixaram seu herói com tristeza no rosto. Os sons de pessoas correndo ecoaram por toda a loja, todos tentando sair o mais rápido possível. Tudo o que se ouviu foram pedidos para que ninguém fosse empurrado e fugisse o mais rápido possível. Blade e ela correram na frente. O jovem já havia se recuperado do ataque do monstro, seus ferimentos haviam cicatrizado. De repente, do nada, os goblins irromperam novamente, emitindo já familiares gritos para Blade. Mas o cara não desanimou e não teve medo, atacando instantaneamente essas criaturas vis. Aproximando-se da entrada, as pessoas começaram a arrombando as portas da loja. Neste momento,
Uma batalha já estava em andamento entre o gigante e Jason. O personagem principal evitou os golpes da criatura um por um. Os golpes do monstro pareciam muito mais poderosos do que antes, mas o homem não era inferior a ele, esquivando-se de todas as suas tentativas de machucá-lo. Houve um rugido ao redor, quando de repente Jason foi capaz de ferir o monstro. Mas todas as armas do nosso herói quebraram só de tocá-lo. O homem, fixando os olhos no gigante, gritou para que ele fosse até ele e atacasse. O monstro avançou em direção ao herói. As pessoas que saíram ficaram chocadas com o que estava acontecendo. Ninguém conseguia entender o que aconteceu e onde estavam, pois parecia que estavam em uma cidade completamente diferente. Eles viram a casa que estava acontecendo ao redor, a cidade estava coberta de escuridão. Houve rugidos e explosões por toda a cidade, nem uma única lâmpada brilhava. Ela olhou em volta. Blade perguntou o que ela estava procurando, mas ela permaneceu em silêncio. Quando de repente ela correu em direção ao ônibus, o jovem percebeu que ela procurava um veículo para todos. Quando de repente um estrondo foi ouvido do nada, eles viram um monstro voador. O monstro caiu direto e Jason caiu acima dele, segurando uma faca quase quebrada nas mãos. Agarrando o antebraço do monstro, o personagem principal tentou atacar. Um som estranho foi ouvido. Era o som de uma pedra enorme caindo no chão, fragmentos do carro espalhados por muitos metros. Blade gritou alarmado para o chefe. Ela parecia assustada na direção de sua queda. Literalmente ao mesmo tempo, Jason voou para longe. Dizendo palavras de surpresa, Jason tentou se levantar, com sangue escorrendo de sua boca. Mas o monstro parecia não ter feridas. Ele imediatamente se levantou. Sua pele era forte como aço. O personagem principal gritou que eles não deveriam ficar ali, mas fugir. Blade e ela ficaram surpresos. Suas bocas estavam abertas. O homem agarrou o poste, dando sinais de riso. Arrancando o pilar do chão, ele o ergueu, agitando-o acima dele e sinalizando para o monstro atacar. Gritando para o monstro mostrar do que era feito, ele correu em direção a ele. O monstro, rugindo, também foi em direção ao nosso herói. Neste momento, um jovem e uma mulher entraram correndo no ônibus. Blade perguntou ansiosamente se ela sabia dirigir ônibus, ao que ela respondeu que não, mas com um sorriso no rosto acrescentou que não era muito diferente de um carro. A chave estava bem no painel. Ela agarrou-a. Eles ficaram um pouco chocados com a sorte que a chave estava no ônibus. Neste momento, uma batalha estava acontecendo entre Jason e o gigante pela vida ou pela morte. Eles desferiram golpes terríveis um no outro, esquivaram-se e houve uma batalha de atrito entre eles. Segundo após segundo, enormes rugidos foram ouvidos devido aos seus impactos. Ninguém podia acreditar que o homem fosse tão forte, porque ele estava lutando contra um monstro tão grande em igualdade de condições. O monstro rugiu, mas os rugidos já pareciam cansados. Jason estava feliz porque o monstro ainda estava vivo, porque a batalha ainda não havia terminado. Jogando o taco para trás, eles estavam prestes a entrar em combate corpo a corpo. De repente, ouviu-se o som de rodas se aproximando do nosso herói. O herói olhou em volta, rapidamente lançando um olhar surpreso para o lado. O suor não parava de escorrer por seu rosto. O monstro olhou para Jason. Ele não parava de emitir um rugido sinistro. Nesse momento, ela estava dirigindo o ônibus, gritando e pisando no acelerador, mandando o ônibus em direção ao monstro. No último momento, o monstro se virou, vendo um enorme ônibus vindo em sua direção. Jason saltou para o lado e o gigante virou-se para o ônibus. Ainda rugindo, ele ergueu as mãos, queria parar o ônibus. O personagem principal deslizou pelo chão, observando a colisão. Houve um barulho, o ônibus colidiu como se fosse um tanque. A criatura tentou parar o ônibus. A frente do ônibus foi esmagada, o monstro deslizou pelo chão. O som de peças do ônibus quebrando foi ouvido enquanto a criatura tentava pará-lo. Blade gritou que ela estava pressionando o acelerador com mais força, ao que ela respondeu que já estava pressionando o acelerador até o fim. Quando de repente o gigante sentiu que a energia estava se acumulando em algum lugar, ele imediatamente se virou para Jason. Mas já era tarde demais. Jason havia reunido energia suficiente em suas mãos. O personagem principal disse que entende que o impacto do ônibus não vai matá-lo, mas enquanto ele estiver ocupado parando, pode torcer seu pescoço. Quando de repente o aperto do monstro começou a enfraquecer, o golpe atingiu toda a parte do monstro. Houve um barulho entorpecente e o ônibus ficou sobre as rodas dianteiras. O cara gritou apertando o pescoço da mulher. Ela gritou para Blade afrouxar o aperto, pois ele poderia estrangulá-la. Jason, gritando para o gigante dizer olá ao diabo dele, começou a apertar seu pescoço.
Houve um estalo e um grito do monstro. Seu pescoço foi quebrado. O impacto do ônibus derrubou o monstro na parede e uma coluna de poeira subiu. As pessoas não podiam acreditar que poderiam realmente matá-lo. O ônibus parou de andar, a parede quebrou, o barulho do motor diminuiu. Todos ficaram maravilhados com o que acabaram de ver. Jason continuou a liberar energia, direcionando-a para o monstro, liberando cada vez mais energia. Exalando um suspiro de alívio, ele parou de liberar energia, com o olhar cansado. Abaixando a mão, a energia em sua mão começou a se dissipar. O personagem principal não conseguia acreditar que deu um suspiro de alívio pela primeira vez em tanto tempo, não conseguia acreditar que tentou se matar várias vezes, mas nesta situação, tendo evitado a morte, deu um suspiro de alívio, ele estava feliz. Olhando para o chão, ele pensou que não servia para nada, sua risada era incompreensível. Quando de repente seu olhar ficou frio, ele acrescentou que isso não funcionaria. Neste momento, ela estava deitada no ônibus e Jason em cima dela. Ele perguntou à mulher se ela era normal, seu olhar era alarmante. Ela disse a ele que ele era um idiota, ele quase a matou 2 vezes, mas o cara não deu ouvidos a ela, ele estava feliz por ela estar segura. Ela estava interessada no que aconteceu com o monstro, se eles venceram, mas Blade não estava interessado, ele estava feliz por ela estar segura, ele a ajudou a se levantar. O jovem também a ajudou a descer do ônibus, repetindo tudo se ela estava bem. Descendo do ônibus, eles viram Jason parado sobre o cadáver do monstro, segurando um machado nas mãos. Eles gritaram de surpresa, não entendiam o que nosso herói estava tentando fazer. Olhando para ele ansiosamente, eles não conseguiram pronunciar uma palavra, apenas observaram suas ações. Jason desferiu golpe após golpe no corpo do monstro, cortando-o em pedaços, sangue voando em diferentes direções. Tirando o cristal de seu corpo, Jason o comeu. Eles não conseguiram pronunciar uma palavra, apenas o observaram enquanto seu camarada engolia a pedra. Ela pensou que enquanto trabalhava como estagiária durante vários anos, ela tinha visto muita coisa, e o cheiro dos cadáveres era semelhante ao de Jason. Acrescentando que o homem parado na frente dela é um verdadeiro demônio maligno que está na montanha dos mortos e se afogando em mares de sangue. Depois de algum tempo, quando todos se afastaram da batalha, começaram a se preparar para partir. Arrumar malas com o essencial para sua sobrevivência. Outros ao seu redor seguiram o exemplo deles e também começaram a coletar as coisas mais necessárias. Puxando o capuz sobre a cabeça e levando a mochila nas costas, Jason olhou em volta. Todos estavam prontos para pegar a estrada. Eles foram até a prefeitura. Felizmente para eles não havia monstros por perto. Todos deram um suspiro de alívio, mas o personagem principal convidou todos a seguir em frente, mas desta vez apenas os despertos podem seguir em frente com ele. Todos ficaram surpresos com as palavras de Jason, pois entenderam que sem os despertos não sobreviveriam, os amaldiçoaram. O trio partiu, deixando as pessoas na prefeitura. Blade e ela entenderam que a prefeitura tinha remédios, comida e armas suficientes. Eles reforçaram as portas com máquinas. Suas chances de sobreviver ali eram muito maiores do que seguir em frente com Jason. As pessoas que permaneceram na prefeitura podem se tornar presas fáceis para os monstros, pois ninguém sabe o que os espera a seguir. Eles tentaram se convencer de que haviam feito a escolha certa, deixando-os ali. Agora eles estavam se mudando para o distrito militar, no caminho era para ter uma delegacia, queriam levar armas para lá. Jason disse que seguiria em frente, deixaria ela e Blade segui-lo, mas não relaxaria e olharia em volta. Ele também acrescentou que qualquer erro que cometam pode levar à morte, por isso precisam ter cuidado. Entrando na estação, eles viram montanhas de cadáveres e o cheiro de sangue estava no ar. Jason, curvando-se sobre a primeira pessoa deitada no chão, disse que ele morreu há cerca de 6 a 7 horas e que a causa da morte foi uma bala que o atravessou. Nosso herói também deu ordem para que Blade removesse os cadáveres e bloqueasse as portas o máximo possível. Ela olhou para os cadáveres das pessoas, Jason olhou em volta. A mulher notou uma das sacolas, parecia de alguma forma significativa para ela. Tirando um copo da bolsa, ela mostrou aos companheiros. Abrindo o telefone, ela apontou para o copo, que dava algumas informações sobre ela. Jason leu que este era o cálice de cura de Deus. Blade ficou encantado, porque isso era uma coisa muito importante. O personagem principal, olhando para o jovem, deixou claro com um só olhar que não havia necessidade de gritar. Segurando a tigela, ela começou a absorver a energia de ela. A tigela começou a encher de água. Um respingo foi feito e um certo som foi feito dentro dele. A princípio ninguém entendeu como o copo era enchido, exceto por enchê-lo sozinho. Ele também era iluminado por uma aura brilhante.
Eles decidiram dar uma olhada, começaram a jogar água nas feridas de Jason, quando de repente um pouco de vapor começou a aparecer e as feridas começaram a cicatrizar. Blade gritou que sua irmã agora é sua curandeira. Isso é maravilhoso. Jason sorriu. O homem acrescentou ainda que os riscos de usá-lo ainda são altos, porque consomem muita energia, mas a coisa é muito útil. O homem encontrou diversas pistolas e começou a explicar como usá-las. A menina e o rapaz ficaram felizes com o achado. Claro que não sabiam se conseguiriam usar, mas agora têm um meio de proteção. Quando de repente um suor frio escorreu pelo rosto de Jason, seus companheiros perguntaram o que aconteceu e por que ele estava tão tenso. De repente o olhar de Jason mudou, ele ficou ainda mais assustado. O olhar do jovem ficou ainda mais assustado e um tremor percorreu seu corpo. Ela e Blade caíram no chão tremendo, suas forças pareciam deixar seus corpos. Jason correu para a porta. Abrindo a porta, ele sentiu uma espécie de horror. Seu rosto estava novamente coberto de suor frio. Seu olhar não mudou. Ele olhou para o céu e viu algo terrível ali. Algo estava voando bem acima dele no céu noturno. Houve um grito alto de golpes poderosos que pareciam cortar o ar. Era um monstro enorme, muito maior que os outros. Sua aura era avassaladora. O corpo de Jason tremeu um pouco, pois esta era mais uma luta com uma criatura poderosa. Todo seu corpo ficou tenso e seu olhar ficou severo. Parecia que o personagem principal estava assustado, mas não, ele ficou encantado com o que viu. Ele não entendeu de onde vinha tanto poder, porque simplesmente passou voando por eles. Mas seu corpo tremia, ele sentiu perigo. Mas naquele momento ouviu alguns sons, voltando-se para seus companheiros, percebeu que não só seu corpo sentia medo. Uma garota e um cara estavam deitados no chão, seus corpos estavam exaustos. Ela parecia estar em piores condições que Blade, então nosso protagonista correu primeiro até ela, iniciando a RCP. Além da respiração artificial, ele massageou o coração dela, apertando o peito, mas nada adiantou. Depois de ouvir as batidas do coração, ele ouviu um leve batimento cardíaco, mas não havia respiração, então se lembrou do copo de cura. Agarrando-a, ele deu o líquido contido no copo para seus companheiros beberem. Eles começaram a recuperar o juízo, ambos tossindo. A garota e o cara não conseguiam entender por que de repente começaram a engasgar. Jason disse que eles estavam mudando os planos, então descansariam aqui um pouco e depois seguiriam em frente. Ainda estava escuro lá fora, soprava uma brisa fria que parecia cortar o corpo. O tempo passou, os companheiros de Jason estavam descansando, mas o homem não conseguia fechar os olhos nem por um segundo, estava imerso em seus pensamentos. O sol apareceu. A escuridão começou a desaparecer nas ruas da cidade. Algum tempo se passou e os sons da batalha foram ouvidos. Blade derrubou os goblins um por um, acertando-os com um bastão. Os goblins voaram em grupos. O cara ficou feliz, pois havia ficado muito mais forte desde a última batalha. Havia aprendido a usar sua nova força. Depois de lidar com todos, ele se virou para Jason perguntando o que fariam a seguir. Cortando goblins para obter seus cristais, o homem disse a seus companheiros para usarem seu poder corretamente, porque ninguém ainda o dominava perfeitamente e você poderia pagar por qualquer erro. Jogando os cristais, ele acrescentou que se houvesse uma criatura mais poderosa aqui, esses goblins fracos não ousariam estar aqui. Enquanto comia os cristais, ela disse que eles tinham aquele gosto. Jason acrescentou que eles estavam saindo daqui. A garota pensou que eles estavam vagando por aqui há meia hora, mas parecia que eles não estavam evitando monstros, mas sim procurando por eles. Neste momento, o homem estava pensando que monstros tão fracos precisavam ser caçados. Nesse ritmo eles acumulariam força lenta mais seguramente. Neste momento, sons de tiros foram ouvidos nas proximidades. Enormes barricadas foram criadas pelos militares, que dispararam contra os monstros. A multidão de soldados disparou metralhadoras e os sons avassaladores de vários tiros foram ouvidos. Goblins caíram um após o outro ao serem atingidos por balas. Eram muitos, eram incontáveis, um por um tentavam romper a barricada, mas eles não conseguiram superá-lo. Junto com os sons dos tiros, os gritos de dor dos monstros também foram ouvidos. Uma militar recarregava sua metralhadora, ele era o comandante da defesa. Ela gritou para seus companheiros manterem a linha de defesa e não deixarem ninguém passar, quando de repente um rugido começou a ser ouvido. Um rugido alto foi ouvido, os pequenos monstros se viraram e um enorme goblin apareceu atrás deles. Os militares ficaram chocados com o tamanho do monstro. Quando de repente a comandante gritou para que não parassem de atirar, os sons de tiros foram ouvidos novamente. Ela acrescentou ainda que tiraram granadas, as balas, uma após a outra,
perfuraram o corpo do monstro gordo. Depois de retirar as granadas e o pino, os soldados, um por um, começaram a atirar a coisa enorme na direção. Explosões foram ouvidas, uma após a outra. Os pequenos goblins morreram um por um. Um dos soldados atingiu o monstro diretamente na cabeça com uma granada e ocorreu uma explosão. Um incêndio irrompeu no corpo da criatura. O calor parecia queimar o corpo do monstro, mas as chamas começaram a diminuir e suas feridas sararam instantaneamente. O gordo rompe a defesa. Rompendo a formação militar, os militares começam a recuar. Seguindo o gordo, pequenos monstros começaram a atacar as pessoas e os gritos das pessoas foram ouvidos. O cheiro de sangue subiu no ar e o vermelho encheu o chão. O comandante gritou para que passassem para a próxima linha de defesa. Mas o monstro não parava de atacar as pessoas, matando os militares um por um, quando de repente se viu bem ao lado do comandante. Mas ela conseguiu se esquivar do golpe poderoso, e o rugido da terra se quebrando foi ouvido. Os monstros não paravam de atacar, parecia que não tinham fim, mas a garota comandante lutou contra as criaturas que a atacavam. Virando-se e olhando diretamente, a garota viu um homem grande se aproximando dela. Seu corpo duvidou por um segundo. O tremor passou, ela percebeu que não tinha tempo de se esquivar. A mão do monstro foi pega bem na frente do rosto da militar. Ela não entendeu o que aconteceu. Jason estava por perto, que parou o golpe do monstro. A brigada militar não entendeu o que estava acontecendo. Como conseguiu impedir o avanço do monstro? Houve um estrondo atrás de Jason. Ele disse à garota que ela iria embora se quisesse viver. Neste momento, Blade já estava atacando o monstro, acertando seu pescoço com um bastão. Ele atingiu o rosto do monstro com golpe após golpe, e sons terríveis foram ouvidos. Blade gritou com ele para ser pago por suas muitas mortes. Enquanto gritava isso, ele continuou a desferir golpes terríveis no monstro. A menina, deitada no chão, não acreditou no que viu, pois o poder de fogo das metralhadoras não poderia infligir os ferimentos que inflige com um bastão comum. Blade parou de atacar o monstro. Naquele momento, Jason gritou que eles estavam indo embora. O jovem agarrou a mão da garota e começou a fugir. Enquanto fugia, a garota perguntou ao rapaz o que ele estava fazendo, ao que ele respondeu que o patrão iria acabar com ele. Pegando a vasilha e abrindo-a ligeiramente, ele balançou-a. Ele jogou a lata, seguida do isqueiro, direto para o gordo, continuando a mantê-lo no lugar com sua força incrível. Ocorreu um incêndio. As chamas começaram a se espalhar, seguida de uma explosão. Momentos depois, todo o corpo da criatura estava em chamas. Depois de correr de volta para ela, a mulher explicou à militar que a argila endurece quando encontra o fogo, mas a militar não entendeu o que ela quis dizer. A mão de Jason começou a endurecer, este foi o seu fortalecimento. As chamas começaram a diminuir e o monstro mostrou sinais de cura. O gordo soltou um rosnado, mas não se mexeu. Naquele momento, Jason já estava se aproximando dele, balançando o braço reforçado. Houve um impacto que pareceu tão poderoso que poderia ser comparado ao impacto de um tanque. O corpo da criatura começou a se despedaçar em pequenos pedaços. Não só os militares ficaram surpresos, mas também ela e Blade, porque viram a nova força de Jason. Elsa ficou chocada. Ela se perguntava cada vez mais se era uma pessoa parada na sua frente. O braço de Jason estava voltando ao normal e ele estava calmo. As barricadas quebradas do povo, que demoraram tanto para serem construídas, foram quebradas num instante. Depois de algum tempo, ela viu Jason colocando algum tipo de cristal na boca. Repassando os momentos em sua cabeça, Elsa pensou que os monstros apareceram ontem. Os oficiais treinados foram imediatamente mortos por eles. Além disso, posteriormente a comunicação foi interrompida, o inimigo derrotou o regimento de comando. O medo do inimigo acabou fazendo com que ela perdesse o moral. Ela conseguiu reunir o que restava de suas tropas e manter a linha de defesa. Mas ela viu os lutadores morrerem e depois disso começou a se sentir fraca. E foi nesse momento que ela conheceu Jason, que era capaz de lidar com tanta facilidade com o que um exército inteiro não conseguia. Ela olhou para ele com olhos atordoados, vendo nele seu herói. Jason virou-se para Elsa, perguntando se ela era comandante, ao que ela respondeu que sim. Jason acrescentou que eles deveriam se preparar rapidamente, pois precisam se livrar do resto. O personagem principal também acrescentou que ela trataria os feridos e Blade ajudaria na defesa. A tenente e o restante dos militares restantes deveriam cobri-los, mas ela gritou para que nosso herói não conduzisse seus cavalos e desse ordens, pois não sabem quem ele é. Sem deixar a garota terminar,
ele acrescentou que muito provavelmente havia um comandante lá dentro, pois o ataque dos goblins foi bastante organizado e se não matassem todos agora, os ataques se repetiriam. Sem permitir que o comandante se opusesse, ele disse-lhes que começassem a se preparar para o ataque. Vendo seu poder, os militares recuperaram o moral e seguiram seu salvador. Eles correram para o ataque, todos o seguiram sem preocupações. A mulher nem sequer podia opor-se a ele, porque as ordens eram claras e os seus objetivos eram claros. Pegando uma metralhadora nas mãos, ele mostrou altas habilidades de tiro, acertar o alvo e matar as criaturas uma por uma. Além de suas habilidades de tiro, ele demonstrou alto desempenho corpo a corpo. Eles nunca pararam de seguir em frente, os comandos de Jason foram bem-sucedidos. Elsa nem imaginava de onde ele tirou tantas habilidades em tiro e combate corpo a corpo, bem como em ordens organizadas. Quando de repente houve um rugido, Jason conseguiu proteger a namorada do comandante. Levantando-se imediatamente, ele olhou para a poeira levantada. Atrás dela apareceu um demônio segurando uma espécie de bastão nas mãos. A menina perguntou ao homem se era uma bomba, ao que ele respondeu que não. O olhar do demônio era assustador e seus rugidos faziam tremer o corpo de uma pessoa comum. Nosso personagem principal percebeu que havia encontrado quem procurava, era o comandante desse grupo de monstros. A menina começou a suar, pensou que seu corpo não conseguiria nem se mover agora, pois a sensação de opressão e pressão era alta. Ela percebeu que as balas dessa criatura não importavam nem um pouco. Jason imediatamente deu a ela a ordem de mirar e atirar no líder, cobrindo. O demônio gritou com um rugido alto, levantando a mão. Uma multidão de monstros partiu para o ataque. Esta foi uma ordem do demônio para eles. Mas Jason já havia reunido energia suficiente para um ataque com sua faca. Elsa começou a atirar no monstro sem soltar o gatilho. Mas ele levantou uma espécie de cortina bem na sua frente. As balas não o atingiram, mas pararam bem na sua frente. Ela não entendia o que estava acontecendo, porque como as balas poderiam congelar no ar. Mas Jason já havia lidado com toda a multidão de monstros, correndo em direção ao seu líder. Ele jogou a faca, carregada com sua energia, bem no centro de seu cajado. A faca voou a uma velocidade incrível, parecia que a velocidade era comparável a uma bala. O campo invisível do monstro foi destruído e o cajado foi quebrado, jogando o demônio para trás. Seguindo a faca, nosso personagem principal se aproximou do monstro para acabar com o demônio. A batalha acabou, todos os inimigos foram destruídos, os militares conseguiram recuperar a linha de defesa. Houve silêncio, os sons dos tiros cessaram, todos deram um suspiro de alívio. Jason e ela ajudaram os militares. Neste momento Jason estava descansando em um banco e Elsa o observava de perto. Ela achou que o homem sentado bem na sua frente era muito estranho. Chegando mais perto dele, ela parecia estar tentando dizer alguma coisa, mas não conseguiu falar primeiro. Jason tomou a iniciativa, dizendo que ela poderia perguntar qualquer coisa, não haveria essa oportunidade novamente. A garota agradeceu, mas ao mesmo tempo esclareceu como ele sabia o nome dela. Nossa personagem principal disse que seu avô é general de brigada e há 5 anos eles se conheceram no distrito militar. Elsa começou a se lembrar desses acontecimentos, tentando se lembrar de Jason. Ao lado dela estavam 2 generais, um deles era seu avô, e ao lado do general oposto estava um homem. De repente ela se lembrou do rosto frio dele, que ela achou assustador na época. A menina tentou perguntar ao avô quem eles eram, mas seu avô lhe disse para não perguntar mais nada sobre eles e tentar não se cruzar com eles, acrescentando que seu grupo não tem divisões ou fileiras, eles são como lobos famintos no campo de batalha, matando tudo e todos. Uma pequena gota de suor escorreu pelo rosto da menina, ela percebeu que ele também era soldado. Elsa ficou chocada, pois à sua frente estava um membro de um esquadrão especial, que é um tabu para comandantes de distritos militares. Jason caminhou perto de Elsa. Nosso personagem principal ofereceu-lhe um acordo e pediu-lhe que reunisse todos os soldados. Houve barulho e correria pelo prédio, quando de repente eles pararam. Todos os soldados sobreviventes desta barricada ficaram na frente de Jason e seus camaradas. O homem oferecerá a eles que qualquer um pode se juntar a ele e seguir em frente, ou ficar e defender o acampamento, dizendo-lhes que este desastre afetou não só a sua cidade, mas todo o país. Ambos os locais não estão nas melhores condições e alguns estão ainda muito piores. Todos os soldados estavam pensando, tinham medo de admitir o fato de que teriam que lutar novamente contra essas criaturas. Alguns começaram a perder a fé na vida. Jason, pegando a garrafa na mão, lançou-a pelos ares com a ajuda de sua força e depois apertou-a, demonstrando sua superioridade.
A garota raciocinou que ele foi capaz de se adaptar a esse novo mundo. Ela havia conhecido criaturas muito mais perigosas do que elas tinham visto. Ela perguntou o que eles receberiam em troca se juntassem a ele. Com um olhar assustador, Jason respondeu e disse a todos que graças a ele, suas chances de sobrevivência aumentariam para outro nível, e as informações que ele possuía estariam disponíveis para eles também. Algum tempo depois, Jason entrou na caminhonete. Havia soldados neste caminhão, mas o moral deles estava suprimido. Elsa concluiu que a informação que deram era útil, mas não era suficiente, era preciso aprender muito mais. Blade transmitiu informações úteis para eles. A garota pensou que se tivesse acontecido há apenas alguns dias, ela teria colocado Blade em um hospital psiquiátrico por causa de tal bobagem. Blade disse que os padrões em suas mãos os distinguem das pessoas comuns e que com a ajuda dos cristais eles podem subir de nível. Você pode descobrir as características dos monstros através do seu telefone absorvendo cristais de monstros fortes, que mostram que eles aumentam muito mais do que se fossem cristais de criaturas fracas. O cristal Orc aumenta significativamente o conhecimento das propriedades básicas. O cristal Orc negro aumenta a força física e as habilidades, melhora as habilidades de defesa física, fortalecimento. O cristal do monstro de argila aumenta as habilidades, assim como as habilidades de defesa física, regeneração, e usando o aprimoramento você pode aumentar a velocidade. Cristal do Goblin Xamã aumenta as habilidades de força sobrenatural, resistência mágica. Vendo sua força, ninguém conseguiu resistir a Jason e aos outros despertos. Elsa continuou a raciocinar. Ela foi capaz de fazer uma pílula com vários monstros. Usando seu telefone, Jason verificou as características da pílula. Suas características eram as seguintes: aumenta ligeiramente a resistência ao medo, a recuperação, a concentração na batalha. Reduz ligeiramente a sensibilidade à dor e esgota rapidamente a atividade física. Jason começou a falar sobre como até mesmo um grupo comum de pessoas treinadas poderia lidar com monstros fracos. Mas se houver monstros superiores entre eles, será difícil. Olhando para a pílula, ele ordenou que tentassem fazer uma para todos, a fim de aumentar suas chances de sobrevivência. Ela e Blade vestiram uniformes militares. Blade pediu permissão a Jason para criar um nome para seu esquadrão. Jason, com um sorriso malicioso no rosto, permitiu que ele assumisse o comando. Blade, reunindo coragem, gritou que o nome, talvez, fosse o caminho brilhante da moralidade escondida nas sombras, quando de repente alguém das sombras sugeriu simplesmente Mo. Mo traduzido como um animal mítico. Ele contou sobre si mesmo. Seu nome é Scott, mas ele não acordou, mas quer muito ajudar Jason. Ele também sugeriu que vale a pena ir ao museu onde ficam os arcos. Jason o via como uma pessoa incomum, perguntando quem ele era antes, ao que ele respondeu que era um especialista em contrabando, criando falsificações e vendendo-as. Quando de repente Jason gritou uma ordem para que eles saíssem em meia hora, todos deveriam estar em alerta. Scott comparou o olhar frio e assustador de Jason com monstros, embora seu olhar fosse ainda mais assustador para ele. Blade elogiou seu comandante, dizendo que em poucos minutos ele elaborou um plano tão ideal, e também encontrou um caminhão com o qual não poderia ter medo de pequenos monstros. O cara não calou a boca, tentando dispersar e distrair o restante dos militares. Blade, olhando pela janela, disse calmamente que estava interessado em saber se alguém estava preocupado com ele ou não. Ele se lembrou de como Jake realmente era de sangue frio com todos, mas graças à absorção dos cristais, ele se sentiu muito melhor junto com nosso personagem principal. Olhando para ela e Elsa, o cara acrescentou que tinha medo de se transformar em um desses monstros. Olhando para longe, Scott se sentiu desconfortável. Quando de repente ocorreu uma explosão, os soldados começaram a entrar em pânico e a perguntar sobre o que estava acontecendo e se inclinaram para fora das janelas. Todos perceberam que o fogo não poderia aparecer por si só, então sacaram as armas e começaram a mirar. Scott argumentou que os edifícios estão lotados de pessoas, então incêndios e desastres secundários são agora bastante normais. Houve outra explosão. Jason saiu do caminhão e lentamente começou a se mover em direção à explosão. Parando, ele olhou na direção da explosão, tentando ver a causa dela. Com uma voz incompreensível, ele ordenou que todos tomassem pílulas e se preparassem para a batalha. Ninguém entendeu por que a voz do comandante mudou tanto. Após dar a ordem para os demais aguardarem a ordem enquanto ela tratava, ele deu um passo à frente, acrescentando que Scott vinha lutar com ele. O especialista ficou chocado com isso. O jovem ficou chocado com o fato de ter sido enviado para a batalha, mas ainda não entendia o que estava à sua frente.
Na frente dele havia um grande número de esqueletos que pareciam lobos. Jason mandou o cara aguentar 3 minutos, brigando com quem estava no carro. Depois de perguntar por que ele lutaria sozinho, de repente houve um estrondo. Um monstro supremo apareceu diante deles. Todos estremeceram com o que viram, pois ele era maior que os outros, e sua sede de sangue podia ser sentida até dentro do caminhão. De repente, o monstro uivou, sacando suas garras. De seu uivo surgiu um enorme vento que, ao que parecia, estava prestes a derrubar Scott. O monstro olhou para o caminhão, rosnando. Quando de repente foram ouvidos sons de tiros, Jason disse que cuidaria dele. Uma multidão de pequenas criaturas correu em direção aos militares, emitindo gritos. Jason lutou lado a lado com Blade, jogando fora as pequenas criaturas uma após a outra, tentando se aproximar de seu líder. Quando de repente nosso personagem principal pegou uma metralhadora e começou a atirar, o monstro supremo evitou as balas. Jason ficou um pouco surpreso com a velocidade do monstro. Aproximando-se do monstro, ele disparou um tiro direto no ombro. O monstro uivou. Enquanto a criatura permanecia em estado de estupor, o homem bateu-lhe com o cotovelo. O líder tentou atacar nosso herói, mas ele se esquivou. Ele comparou-o com monstros anteriores, embora tenha acrescentado que provavelmente era mais forte que eles. Eles atacaram uns aos outros, esquivando-se dos golpes do inimigo. Tentando atacar o monstro com uma faca de baioneta, Jason a balançou, momento em que o monstro tentou perfurá-lo com suas garras. O homem, bloqueando o golpe, começou a atacar o monstro. O grito de Jason foi ouvido. O sangue azul roubou a mão do personagem principal. Houve silêncio. Os sons de tiros e gritos cessaram e um grande número de cadáveres de monstros jazia no chão. Os rostos dos soldados pareciam cansados, pois a batalha era difícil. Scott não conseguiu dizer uma palavra, apenas pensou em como estava tudo bem agora. Bem na frente dele estava seu comandante, segurando a cabeça do líder nas mãos. As características de Jason foram aumentadas. Depois de dar ordem sobre quem ficaria e quem se mudaria para o museu, eles entraram no prédio. Scott e ela foram com um homem. Movendo-se pelo museu, eles ouviram cada farfalhar, pois não sabiam se havia alguma das criaturas no prédio. Tendo encontrado o arco e a flecha, eles verificaram através de seus telefones. O nome da flecha foi perdido. Jason raciocinou que provavelmente as armas são como as pessoas. Nem todo mundo tem habilidades, mas Scott tentou agradar seu comandante dizendo que ele tinha outra coisa com qualidades especiais. Um amigo disse-lhe que havia outro tesouro no museu. Percorrendo o museu, eles ouviram a história de Scott sobre como sua vida costumava ser difícil. De repente ela sorriu, e pelo seu sorriso todos perceberam que haviam encontrado o mesmo tesouro. Olhando para essa coisa, eles não conseguiram desviar o olhar nem por um segundo. Esta era uma tigela de ouro. Seu nível era o 3º e seu valor era especial. Com a ajuda desta tigela era possível ver o perigo. Eles não podiam acreditar que algum tipo de matagal pudesse prever o futuro. De repente Elsa dá a ordem para que todos recarreguem as armas e sigam em direção ao caminhão. Toda a multidão de militares correu em direção ao caminhão. Blade e Jason já estavam esperando perto da caminhonete. Ao ouvir sons de corrida, o jovem se preparou para a batalha. O homem ao lado dele riu, assegurando-lhe que não eram monstros. Uma multidão se aproximou deles. Havia escuridão em seus rostos. Ninguém entendia o que estava acontecendo, de onde vinha tanta multidão. Ao ver os militares, as pessoas começaram a chorar de alegria, pois se sentiam salvas. À medida que nos aproximávamos, ouviam-se gritos de alegria. Blade reconheceu uma das garotas. Ele não conseguia acreditar no que via. De repente, Jason mandou ir ao museu, porque era perigoso lá fora. Ninguém poderia acreditar que uma multidão tão grande pudesse chegar lá. As pessoas diziam que na capital da cidade algum tipo de monstro voador estava destruindo a cidade. Caças usavam mísseis para explodir pontes. Ao ouvir isso, Jason começou a pensar que alguma outra base militar ainda funcionava e, a julgar pela distância, presumiu que fosse a Força Aérea, mas ainda não conseguia acreditar que o monstro que acabará de lutar viesse da capital. Tendo dado a ordem que hoje estivessem descansando em museus, mas ao mesmo tempo Jason não iria levar nenhuma das pessoas com ele. Elsa gritou que civis comuns não deveriam ser abandonados. Blade também gritou de desgosto, tentando convencer as pessoas de que o Major estava brincando. As pessoas estavam em pânico, apenas se sentiam seguras, mas os militares queriam abandoná-las. Eles começaram a gritar que era sua responsabilidade protegê-los. Ao que Jason respondeu clara e claramente que eles não são militares,
mas uma organização de caçadores de monstros. Sua tarefa é matar monstros, e não salvar pessoas. Nenhum de seus subordinados é obrigado a dar suas vidas por eles. Acrescentando que se alguém tentar impedi-los de seguir em frente, eles enfrentarão a morte. Todos os militares se lembravam das façanhas de seu major, então ninguém queria se opor a ele. Afinal, além de lutar contra monstros, ele também ensinou muitas coisas, como carregar um telefone com bateria de carro. Os soldados estavam calmos, pois as ordens do comandante eram sempre corretas. Os militares compreenderam que as pessoas correriam mais perigo com eles do que se permanecessem aqui. Blade, ela e Elsa começaram a persuadir seu comandante a levar pessoas com ele. Depois de pensar um pouco, Jason disse que lhes daria uma chance. Tendo enviado os militares para recuperar os cadáveres dos monstros, Jason mostrou como cortá-los. Todos, exceto as crianças, cortaram os monstros. 22 civis passaram no teste. De repente, Scott apareceu correndo com uma taça de ouro cheia. O copo se encheu. Jason entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Pegando a xícara de Scott, o major começou a beber o conteúdo da xícara. De repente, o corpo do homem ficou pesado e ele começou a suar. Um segundo depois ele caiu no chão, sem sinais de vida. Todos ficaram assustados com o que estava acontecendo. Todos gritavam. O major estava caído no chão, imóvel. Ele se viu em um lugar desconhecido para ele, tudo estava em chamas. Ele não entendia por que o corpo se movia sozinho. Depois de algum tempo, ele ajudou Blade a ir, que lhe pediu para ir embora. Havia cicatrizes no rosto do jovem, o homem não entendia por que pedia para deixá-lo. Empurrando-o para dentro do carro, deu ordem para que ele saísse o mais rápido possível. Blade gritou que Jason não precisava se sacrificar para salvá-lo. Houve um rugido, uma coluna de poeira subiu, ordenando que Blade fosse embora. Jason agarrou sua espada. Tentando convencer seu comandante a ficar, o jovem chorou, mas o homem gritou que só iria atrapalhar. Depois de ligar o motor, Blade começou a se afastar, e nosso personagem principal ficou em estado de estupor, sem entender que tipo de monstro era aquele na frente dele. Ao começar a canalizar seu poder para sua espada, ele se preparou para o que poderia ser sua última batalha. De repente, um enorme monstro apareceu na sua frente. Seu tamanho era impressionante. Jason lembrou que naquela noite esta criatura voou através da fronteira. Começando a gritar, ele correu em direção ao monstro. Quando ele abriu os olhos de repente, Scott, ela, Laz e Blade apareceram diante dele. Todos começaram a perguntar sobre sua condição, mas ele permaneceu em silêncio. Levantando-se, ele agarrou sua cabeça. Sua cabeça parecia estar rasgada. Ela disse que a causa do desmaio era desconhecida, mas que seu estado era absolutamente bom. Quando de repente Jason disse que viu sua morte em um sonho, todos ficaram surpresos com isso. Ele pediu para trazer café para ele, seus olhos estavam vazios. Tomando café, ele disse que não sabia quem sobreviveria, mas obviamente morreria. Ele disse que o grande comandante em chefe, comandante do 10º Regimento de Infantaria Mecanizada, está por perto, não tem frente lá e eles têm poder de fogo suficiente, ele acha que ainda existem. Ela presumiu que alguma organização queria se livrar deles. Scott acrescentou que era necessário recolher as peças expostas, pois não deveriam cair nas mãos dos inimigos. Blade tentou consolar seu comandante dizendo que agora eles conheciam o futuro e poderiam evitar a morte. Olhando para o chão, Jason pensou em como mudar o futuro. Depois de algum tempo, nossos heróis estavam sendo carregados no caminhão, quando de repente houve um barulho de corrida. Eles viram monstros enormes, pareciam porcos, sons de grunhidos foram ouvidos. Ordenando que esperasse por ordens e conservasse munição, Jason chamou Blade, acrescentando que eles cuidariam deles. Os soldados concordaram ansiosamente com as instruções do seu comandante. Quando Jason começou a reunir energia em sua mão, ele levantou a mão. Ele direcionou seu poder para a multidão de criaturas que se aproximava. Os monstros caíram no chão, emitindo gritos. Blade agarrou o bastão e nosso protagonista usou o impulso do braço. Tendo subido, os monstros porcos começaram a se mover novamente em direção aos nossos heróis. Nenhuma das pessoas comuns entendia o que duas pessoas estavam tentando fazer contra monstros tão fortes. Elas se perguntavam se morreriam. Caminhando sem pressa para encontrá-los, os dois rapazes sorriram. A garota gritou o nome de Blade e disse para ele fugir, quando de repente Blade balançou seu bastão direto para o monstro. Neste momento, Jason já havia matado várias criaturas. Todos ficaram chocados com o fato de pessoas comuns terem lutado contra monstros e também os derrotado. Golpe após golpe, Blade matou as criaturas. Jason,
matando, moveu-se através da multidão, espalhando-os em diferentes direções. Depois de algum tempo, uma enorme multidão de monstros estava ao redor deles. Jason deu um suspiro de alívio, dizendo que era fácil. Até os militares ficaram chocados com a força de Blade e Jason. Eles acreditavam que eram muito mais perigosos que esses monstros e tiveram sorte de tê-los ao seu lado. Saindo do caminhão, aproximaram-se de porcos do tamanho de touros. Não entendiam como poderiam movê-los. Jason deu ordens para que eles voltassem ao acampamento para pegar armas e roupas, e também precisavam reformar o veículo. Todos estavam ocupados com o trabalho e houve gritos de alegria. Eu podia sentir o frio lá fora. O vento soprava, quando de repente começaram a ser ouvidos os sons de um motor. Todos ficaram em alerta, mirando no carro, e o comandante saiu dele. Havia uma garota de uniforme militar com ele. Blade disse que esta era uma enfermeira. Eles a encontraram na cidade enquanto estavam em patrulha. Eles viram uma cabeça decepada, mas o corte foi feito por algo afiado e preciso. Eles também descobriram outra organização chamada Miami, cujo líder se chama Maya. Ninguém poderia acreditar que eles sacrificaram pessoas a monstros para sobreviver. Todos começaram a discutir essa história, quando Jason os interrompeu de repente. Ele disse que queria ir até eles, mas eles o interromperam, dizendo que ele não iria sozinho, eles iriam com ele. Jason acrescentou que eles estão com medo, eles só precisam matar seu líder e acabar com isso. Ele também disse que não deveriam lutar contra o grupo inteiro, e também não conhece a força deles. Depois de algum silêncio, ele disse que era bom em assassinatos furtivos. Ninguém entendeu as palavras de seu comandante. Antes de o major partir, ela pediu-lhe que voltasse vivo. Estava nevando e começou a parecer inverno lá fora. Dentro do prédio havia uma multidão de pessoas discutindo a chegada do frio. Enquanto estavam sentados, eles discutiram que o Esquadrão B tinha ido lidar com alguma criatura que estava tentando escapar. Pelas conversas ficou claro que o batedor não havia retornado. Jason ficou com máscara e capuz, observando o prédio. Havia uma enorme multidão atrás dele. Ele teve que lidar com isso em uma hora. Alguém bateu na porta. Membros do grupo Miami pensaram que era um esquadrão de escoteiros. De repente, um caminhão irrompeu pela porta, jogando uma multidão de pessoas em diferentes direções. Começaram a ouvir gritos de que estavam sendo atacados por uma pessoa desconhecida. O caminhão não parou, mas continuou a acelerar. De repente, a porta se abriu e um homem mascarado saltou. Ninguém conseguia entender de onde veio aquele maluco. O caminhão bateu na parede e houve um estrondo. Ao se aproximarem do caminhão, perceberam que não havia ninguém lá dentro. Eles correram para encontrar quem estava dirigindo a van. De repente, apareceu um homem mascarado, pressionando uma faca contra a garganta e pedindo para jogar fora a arma. Era nosso personagem principal Jason. Ele estava tentando descobrir que tipo de demônio de olhos amarelos ele é para eles. Ele também disse que apenas o líder conseguiu sobreviver ao encontro com ele, após o qual sacrificam regularmente pessoas. Um homem da gangue de Miami tentou apaziguar Jason com a ideia de que ele poderia passar a noite inteira com qualquer garota, e eles também ajudariam a derrotá-lo. Depois de cortar o pescoço, Jason disse algo assim: ele não precisa de um homem que traz seu comandante. O cadáver deste homem estava no chão coberto de sangue. Provavelmente ele não estava mentindo, pensou nosso herói. Colocando a máscara, ele começou a seguir em frente. Multidões de pessoas jaziam no chão cobertas de sangue. Houve sons de grunhidos, gemidos lamentáveis, sons de gritos, e os membros restantes atacaram Jason. Uma batalha começou entre eles. Uma enorme multidão atacou nosso personagem principal. Durante a batalha com um deles, alguém atacou Jason por trás.